Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Bandeira, de Legislação Educacional do Estratégia Concursos. Sejam bem-vindos. Nesta dica, veremos a proteção integral à criança e ao adolescente prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Vem comigo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que a partir de agora passaria a denominar como ECA, prevê em seu artigo 1º a proteção integral à criança e ao adolescente. No artigo 2º, cujo texto eu preferi esquematizar logo aqui, ele informa que do dia do nascimento até o dia anterior ao aniversário de 12 anos, se denomina como criança. Tá ok? Do aniversário de 12 anos, incluso o dia do aniversário, tá ok? Incluso o dia do aniversário. Até o dia do aniversário, o dia anterior ao aniversário de 18 anos, é adolescente, certo? A partir, então, do dia... Vou colocar aqui, lembrando lá, a partir do dia, incluso do dia do aniversário de 18 anos adiante, se denomina como adulto. Mais à frente veremos que tem uma outra classificação ali, mas para esse momento guarde do aniversário dos 18 anos adiante, adulto, tá ok? Para efeitos, especialmente aqui, de imputabilidade penal, conforme vimos numa dica anterior, tá ok? A partir do aniversário de 18 anos em diante, se cometer alguma conduta classificada como crime, responde normalmente pela legislação penal. Atrás disso ocorre o fenômeno da inimputabilidade penal, conforme dica anterior já disponibilizada. Bom, o artigo 3º do ECA, então, ele prevê que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, né, ela elenca lá os direitos e garantias fundamentais, né, dos seres humanos. Então, dos cidadãos brasileiros e, porventura, de estrangeiros que estejam transitando pelo território brasileiro. Então, o ECA também prevê estes mesmos direitos, né, à criança e ao adolescente, sem prejuízo, e aí ele vai além, da proteção integral, né, vai um pouco além, de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Então, um desenvolvimento em vários aspectos humanos, né? Em condições de liberdade e de dignidade. Então, perceba a liberdade como regra, excepcionalmente medidas de privação de liberdade, conforme veremos à frente. Parágrafo único do artigo 3º do ECA prevê, então, que os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação, e lista aqui os tipos de discriminação, né? De nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade. Então percebam, né? Em que vivem. Então, discriminações associadas às pessoas, às famílias e à comunidade. Tenham muito cuidado com esse texto, porque ele foi incluído recentemente, agora em 2016, pela Lei 13.257, conforme lá na aula do nosso curso relativo ao ECA, dos nossos cursos, eu sempre faço esse destaque da atualização que esta lei, duas leis de 2016 efetivaram no ECA, tá ok? A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 227, então, ela informa que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem. Mais à frente veremos que tem uma lei que trata especificamente dessa questão de jovens, né?
com absoluta prioridade, novamente aqui, ó, aquela questão de absoluta prioridade, né, tá atrelado ali, questão também da proteção integral prevista pelo ECA, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, é o que nos importa muito aqui, né, à educação, ao lazer, à profissionalização, também associada à educação, né, à cultura, também associada à educação, né, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violação, crueldade e opressão. No parágrafo 3º do artigo 227, então, são elencados os aspectos, né, do direito à proteção integral. O primeiro aspecto, inciso 1, informa que a idade mínima de 14 anos é necessária para admissão ao trabalho, observado o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Vamos a esse dispositivo. O artigo 7º da Constituição Federal, ele traz os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, é uma lista extensa, né, de direitos, e o que nos interessa aqui, o inciso 33, informa a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, vamos esquematizar esse texto, conforme previsto nas aulas dos nossos cursos voltados à Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, até os 14 anos, com a interpretação desse texto, né? Até os 14 anos é proibido qualquer trabalho. Entre 14 e 16, pode-se trabalhar somente na condição de aprendiz. Todavia, é vedado o trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Então, entre 14 e 16, pode trabalhar como aprendiz, todavia, é vedado o trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Entre 16 e 18 anos de idade, pode trabalhar, não precisa ser na condição de aprendiz, todavia, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ok? O inciso 2 do parágrafo 3º, né, do artigo 227, então, traz a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Para quem? Para aquele público que pode trabalhar, né, pessoal? Então, aqui, trabalhar na condição de aprendiz ou não, nos dois casos, vedado trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a este público aqui, entre 14 e 16 e 16 e 18, é garantido o direito previdenciário e trabalhista, ok? Também prevê o inciso 3º a garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem, esse mesmo público aqui, né? À escola. Então, quem está entre 14 e 16 anos e trabalha na condição de aprendiz, ou entre 16 e 18 anos, trabalhando, tem a garantia de acesso à escola, tá ok? Prosseguindo, também é prevista a garantia de pleno e formal conhecimento, daqui a pouco abordaremos isso, da atribuição de ato infracional. Vem comigo. Conforme vimos na dica anterior, relativa à inimputabilidade penal das crianças e dos adolescentes, se você não vê esta dica, aconselho que veja, a criança e o adolescente, quando pratica determinada conduta, por exemplo, matar alguém, matar um ser humano, se fosse um adulto, essa conduta seria classificada como um crime. Iria-se na legislação penal, no Código Penal, e, digamos, veria-se a tipificação como homicídio. Iria responder à luz da legislação penal aplicada neste caso. Tratando-se de criança e adolescente, ou seja, menores de 18 anos de idade, ou seja, até o dia anterior ao aniversário de 18 anos de idade, não se classifica como crime. O Estatuto da Criança e Adolescente denomina esta conduta como ato infracional, sujeito às medidas aplicáveis, às medidas previstas pelo próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Ok? Voltemos. Então, quando a criança ou adolescente pratica um ato infracional, ela tem a garantia de pleno e formal conhecimento. O que significa isso? Ser notificada formalmente, mediante uma notificação, enfim,
uma forma clara, precisa de que está lhe sendo atribuído a responsabilidade pela prática de determinado ato infracional. Também é prevista a garantia de igualdade na relação processual e de defesa técnica por profissional habilitado. Então, nestas hipóteses, digamos que seja aberto um processo, né, um processo judicial para definir a situação, né, para se definir qual medida vai ser aplicável ao menor de idade, ao menor de 18 anos de idade, nessas hipóteses é permitida então a igualdade na relação processual e a defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica, a depender da legislação, né? Defesa técnica por advogado, né? Que lhe seja nomeado, por exemplo, um tutor, conforme a situação, né? Por aí vai. Então, essa garantia, né, na relação processual. Um outro aspecto é o de obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade da criança e do adolescente. Então, a autoridade judicial, quando ela estiver ali julgando, né, um determinado ato infracional cometido por menor de 18 anos e estiver decidindo, né, qual vai ser o tempo, por exemplo, decidindo a aplicação e o tempo, né, relativo a uma determinada medida privativa de liberdade, ou seja, um tempo que o menor de 18 anos vai ficar internado, né, numa determinada instituição, por exemplo, ele necessariamente deve obediência ao princípio da brevidade, né? Ele deve estabelecer um tempo menor possível dentro de uma razoabilidade, ele não pode ter, por regra, uma aplicação sempre do máximo previsto pela legislação, pelo contrário, ele deve obedecer ao princípio da brevidade, seria o menor possível dentro de uma análise de oportunidade e conveniência. Ao princípio da excepcionalidade, ele deve entender que, excepcionalmente apenas, ele pode aplicar uma medida privativa de liberdade, em função, né, da condição peculiar desse menor de 18 anos ser considerado uma pessoa em desenvolvimento. Ok? Isso é o que prevê a nossa legislação. Um outro aspecto é o do estímulo do poder público através de assistência jurídica e também de incentivos fiscais, ou seja, diminuir tributos, impostos, taxas, contribuições, né? E subsídios. Subsídios significa o próprio poder público fornecer auxílio, né, financeiro, nos termos da lei, ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado. Então, muito cuidado com isso aqui. Órfão ou abandonado, tá ok? Um outro aspecto é a previsão de programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins, tá ok? Tanto quanto desconhecida, ela estabelece o que se denomina como o Estatuto da Juventude, tá ok? No artigo 1º, então, ela informa que esta lei institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens. Os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude, SINAJUVE, ok? O parágrafo 1º deste artigo 1º informa que para os efeitos desta lei, ou seja, do Estatuto da Juventude, são considerados jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade. Muita gente feliz nesse momento, né? Por saber que é jovem, por ter até 29 anos de idade. Bom, perceba que isto tem um certo conflito com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que do nascimento até o dia anterior ao aniversário de 12 anos de idade, se considera criança, né? Conforme a gente viu naquele quadro anterior, vou repetir aqui só para ficar didático. E do dia do aniversário dos 12 até a véspera do aniversário dos 18, é tido como adolescente. Bom, vem esta lei então e informa que entre os 15 e
os 29 anos de idade, vou colocar aqui, 15 e 29, se considera como jovem. Então, nesse período aqui, né, vem a dúvida. O que é esse período aqui, né, dos 15 aos 18? Bom, resolve esse problema o parágrafo 2º da lei aqui do Estatuto da Juventude, que ele informa que nesse período, né, a idade entre os 15 e os 18 anos de idade, aplica-se a Lei 8.069, de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, neste período, excepcionalmente, o Estatuto da Juventude, quando não conflitar com as normas de proteção integral, lembra lá da proteção integral, acabamos de ver, do adolescente. Então, quando as normas do Estatuto da Juventude não conflitar as normas de proteção integral prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, neste período aqui de 15 aos 18 anos, se aplica, então, de forma excepcional, o Estatuto da Juventude. Tá ok? Vamos ver, então, como o CESP aborda isso. Em 2009, essa questão aqui, informava a afirmativa. O ECA inaugura uma nova doutrina para a proteção dos direitos da infância, embasado no paradigma da proteção parcial, compartilhada e focalizada. Bom, esta questão é evidentemente errada, pessoal, por conta desta nomenclatura que a afirmativa trouxe, né? Proteção parcial não é proteção parcial, proteção integral, né, da criança e do adolescente, conforme prevê o ECA, né, no seu artigo 1º ainda, tá ok? Que detalhamos em maiores detalhes. Espero que você tenha gostado desta dica. Peço que você curta esse vídeo como forma de estímulo ao nosso trabalho, bem como o compartilhe. Conheça os nossos cursos, que eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Até a próxima dica.